Você sabia que, segundo o Espiritismo, a criação dos espíritos por Deus é um processo que nunca teve fim? Não estamos falando de um evento que aconteceu apenas no início dos tempos, mas de algo contínuo que acontece até hoje. Isso significa que novos espíritos estão sendo criados constantemente para cumprir suas jornadas de evolução espiritual. Fascinante, não é? Na pergunta 80 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona exatamente isso. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? A resposta dos espíritos superiores é clara e profunda. É permanente. Deus jamais cessou de criar. Mas o que isso significa para nós? Vamos entender juntos. No dia a dia, muitas pessoas enfrentam desafios profundos em compreender sua própria existência e o propósito de suas vidas. Esses dilemas podem ser divididos em diversas lutas comuns que afetam nossa espiritualidade e bem-estar. O sentimento de estagnação espiritual. Na correria do cotidiano é comum sentir que a vida é repetitiva e sem propósito. Trabalhamos, enfrentamos desafios, mas muitas vezes nos perguntamos: qual é o sentido de tudo isso? Uma pessoa pode acordar, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa exausta e, ao deitar-se, sentir um vazio, como se a vida fosse apenas um ciclo automático, sem conexão espiritual ou evolução. A sensação de solidão e desconexão. Mesmo cercados por outras pessoas, muitos enfrentam a sensação de estarem isolados no universo. Por que eu estou aqui? Existe um propósito maior para a minha vida? Uma pessoa pode sentir que, apesar de ter uma família ou amigos, ninguém realmente entende seus anseios mais profundos ou questionamentos existenciais. O desafio de superar as dificuldades da vida, as lutas diárias, como problemas financeiros, doenças e perdas, muitas vezes nos fazem questionar se há algo ou alguém guiando nossas vidas. Se Deus existe, por que eu sofro tanto? Alguém que perdeu o emprego pode sentir que foi abandonado pela providência divina, questionando sua fé e se existe um plano maior. A busca pelo crescimento e evolução. Apesar de sentir o chamado para evoluir espiritualmente, muitas pessoas não sabem como começar ou se perdem no caminho. Uma pessoa decide meditar ou estudar sobre espiritualidade, mas acaba desmotivada porque não sente mudanças imediatas ou enfrenta distrações do dia a dia, como redes sociais, preocupações e compromissos. O medo do desconhecido. A dúvida sobre o que acontece após a morte ou sobre nossa origem como espíritos gera insegurança. De onde viemos? Para onde vamos? Uma pessoa pode ter medo da morte, especialmente ao perder um ente querido, sentindo-se confusa sobre o que realmente acontece após o desencarne. Falta de respostas claras sobre a vida. Muitos de nós buscamos explicações para o sofrimento, para as diferenças de oportunidades na vida, ou para as injustiças no mundo, mas não encontramos respostas que façam sentido. Por que algumas pessoas têm tudo e outras nada? Um pai que vê o filho nascer com uma doença grave pode questionar o motivo desse sofrimento e se existe justiça divina. Como a doutrina espírita responde a esses desafios? A doutrina traz clareza para essas lutas diárias, mostrando que a vida não é aleatória, é uma oportunidade divina para evoluir. Deus cria continuamente espíritos para promover o progresso universal. O sofrimento faz parte do processo de aprendizado e crescimento espiritual. Estamos todos conectados a um propósito maior, com o apoio constante de espíritos superiores. Você se sente perdido? Descubra como a vida é uma oportunidade divina para evoluir. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, oferece uma visão clara sobre a vida, a evolução espiritual e o propósito de nossa existência. Esses ensinamentos não só explicam a realidade que enfrentamos, mas também oferecem ferramentas práticas e transformadoras para lidar com os desafios do dia a dia. A seguir, vamos detalhar os principais princípios espíritas e como eles podem ajudar, explorando técnicas e práticas que podem ser aplicadas no cotidiano. O Espiritismo ensina que a vida não termina com a morte do corpo físico. A alma é imortal e continua sua jornada após o desencarne. Como isso pode ajudar? Consolo em momentos de perda. Saber que os entes queridos continuam existindo em outro plano alivia a dor e ajuda a transformar o luto em esperança. Quando enfrentamos a dor de perder alguém, práticas como a prece sincera e a leitura de obras como O Céu e o Inferno ajudam a entender que a separação é temporária. Prática sugerida: escrever uma carta ao ente querido desencarnado. Descreva seus sentimentos, peça perdão ou envie boas vibrações. Essa prática promove alívio emocional e fortalece a conexão espiritual.
A lei de causa e efeito. Tudo o que fazemos gera consequências, sejam positivas ou negativas. Somos responsáveis pelas ações do presente que moldam nosso futuro. Como isso pode ajudar? Superação das injustiças aparentes. Entender que as dificuldades atuais podem ser reflexo de escolhas passadas nos ajuda a encarar os desafios com aceitação e como oportunidades de aprendizado. Se alguém enfrenta dificuldades financeiras constantes, o Espiritismo sugere olhar para esse desafio como uma lição que fortalecerá virtudes como a paciência e a resiliência. Prática sugerida: diário de gratidão e aprendizado. Ao final do dia, reflita sobre os desafios enfrentados e escreva o que aprendeu com eles. Isso ajuda a encarar os problemas como oportunidades de crescimento. A reencarnação. A vida é composta de várias encarnações, e cada uma é uma chance de evoluir, corrigir erros do passado e adquirir novas virtudes. Como isso pode ajudar? Redefinição de propósito. Perceber que cada dia é uma nova chance de evoluir dá sentido à vida. Uma pessoa que nasceu com uma condição difícil, como uma deficiência, pode entender isso como parte de sua jornada de crescimento espiritual. Prática sugerida: meditação com propósito. Antes de dormir, visualize como as ações do dia contribuíram para a sua evolução. Imagine o que pode fazer melhor no dia seguinte para continuar progredindo. A comunicação com os espíritos. Os espíritos desencarnados podem se comunicar conosco para trazer orientações, consolo ou aprendizado, sempre que estivermos preparados e em harmonia. Apoio em momentos de dificuldade. Sentir a presença de mentores espirituais ou receber mensagens em sessões mediúnicas pode fortalecer a fé e trazer direção. Uma pessoa que se sente sozinha pode procurar um centro espírita para participar de uma sessão de passe ou receber orientações dos espíritos. Prece para conexão espiritual. Antes de dormir, faça uma oração pedindo a presença e o apoio de seu mentor espiritual. Mantenha um copo de água ao lado, que pode ser fluidificada durante a noite. O amor ao próximo e a caridade. Princípio: a prática da caridade é essencial para evoluir espiritualmente. O amor ao próximo é a maior lição que Jesus deixou à humanidade. Alívio do egoísmo e do sofrimento. Ajudar os outros transforma nossas próprias dores em ações construtivas, promovendo paz interior. Alguém que enfrenta tristeza ou ansiedade pode encontrar alívio ao ajudar em uma instituição de caridade ou ao oferecer apoio a um vizinho em dificuldade. Prática sugerida: ação solidária semanal. Reserve um momento da semana para uma ação de caridade, como doar alimentos, fazer visitas a idosos ou simplesmente ouvir alguém que precisa desabafar. A prece e elevação do pensamento. A prece nos conecta com Deus, com os espíritos superiores e com nosso eu interior, elevando nosso pensamento e fortalecendo nossa fé. Fortalecimento emocional e espiritual. Orar regularmente ajuda a enfrentar as dificuldades com calma e confiança. Antes de uma decisão importante, como uma mudança de emprego ou uma cirurgia, uma pessoa pode orar pedindo clareza e proteção espiritual. Prática sugerida: criação de um ritual diário de prece. Separe 5 minutos pela manhã para uma oração de gratidão e 5 minutos à noite para uma oração de reflexão sobre o dia. O papel dos mentores e espíritos protetores. Cada um de nós é acompanhado por espíritos protetores que nos guiam e inspiram em nossa jornada. Maior confiança na jornada. Saber que não estamos sozinhos traz conforto em momentos difíceis. Durante um período de grande dúvida ou sofrimento, podemos pedir orientação direta ao nosso mentor espiritual por meio de uma prece sincera. Prática sugerida: diálogo interno com seu mentor. Durante um momento de meditação ou prece, mentalize seu mentor e imagine-se conversando com ele. Pergunte o que precisa aprender com os desafios atuais. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, oferece uma visão profunda e esclarecedora sobre a vida, a evolução espiritual e o propósito da nossa existência. Ao abordar temas como a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito e o amor ao próximo, o Espiritismo propõe respostas para as questões existenciais que muitas vezes nos deixam angustiados ou perdidos. Agora que você compreendeu um pouco mais sobre como o Espiritismo pode transformar sua vida e ajudá-lo a lidar com os desafios do dia a dia, queremos ouvir de você. Compartilhe nos comentários como esses princípios têm impactado sua jornada e como você tem aplicado os ensinamentos espíritas em sua vida.
Além disso, se você gostou deste vídeo, temos outro conteúdo que pode aprofundar ainda mais o seu entendimento sobre o Espiritismo. Como as preces podem transformar nossas vidas. Não deixe de conferir, o link está aqui na tela. Lembre-se, você nunca está sozinho nesse caminho. Estamos todos em constante evolução. Se inscreva no canal para mais vídeos sobre espiritualidade e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Até a próxima!